Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus, que nesta noite, nessa madrugada, o Senhor venha trazer bênção, venha trazer cura, venha trazer a bênção dele em tua vida, em nome do Senhor Jesus. E nesta noite o Senhor mandou trazer uma palavra para a sua igreja, para que a sua igreja venha ficar atento sobre a vinda do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, amém? E a palavra de Deus que eu quero trazer hoje, que Deus bradou em meu coração ainda agora, se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Se você puder acompanhar aí, pegue a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da última trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Glória a Deus. A Bíblia, meus amados irmãos, ela diz bem clara que na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor irá mandar organizar os seus anjos no céu. O Senhor vai organizar milhares e milhares de anjos para se prepararem para a vinda dele, para buscar sua igreja. Quando o Senhor se preparar, quando Deus poderoso disser: meu filho, prepara os anjos para buscar a igreja, porque Jesus, quando ele estava aqui na terra pregando a palavra de Deus, a sua bendita palavra, perguntaram deles: mestre, quando vai ser isso? Ele disse: nem eu sei, nem os anjos do meu Pai sabem, mas somente o meu Pai sabe o dia certo do arrebatamento. Então quem sabe o dia certo é Deus. E quando Deus, do seu alto glorioso trono, olhar para a sua direita e dizer para o nosso Salvador Jesus Cristo: prepara os anjos para arrebatar a igreja, Jesus, ele vai chamar milhões e milhões e milhares de anjos, milhões para ficarem à sua direita, milhões de anjos e milhares para ficar à sua esquerda. E Jesus vai mandar que abra os portões celestes, e Jesus Cristo vai estar fora do céu, aonde ele está agora, vai ficar para lá de fora, nas nuvens, nos ares, junto com milhões e milhões e milhares de anjos. O Senhor vai ordenar e dizer: toque a trombeta para buscar a minha igreja. E quando todos os anjos se prepararem, com as suas trombetas e tocarem as suas trombetas num barulho muito grande, eles virão sobre a terra no abrir e fechar de olhos. Os anjos virão sobre a terra num abrir e fechar de olhos,
para buscar aqueles que foram fiéis ao Senhor Jesus, para buscar aqueles que manteram a sua candeia acesa, que manteram a sua alma firme com o Espírito Santo. E quando essa hora chegar, que os anjos tocarem as trombetas na direção do arcanjo Miguel, os ouvidos daqueles que estão preparados, daqueles que estão firmes com Jesus, os seus ouvidos espirituais serão abertos para que ele possa ouvir o som da última trombeta. Glória ao Senhor Jesus. E como é que, pastor, que isso vai acontecer? De nós ouvirmos o som da trombeta. É por isso que Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual está selado para o dia da redenção. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz: não apagueis o Espírito. Porque não devemos apagar o Espírito? Porque não devemos entristecer o Espírito Santo? Por seguinte motivo: porque ele é o nosso passaporte. Sem ele, nós não iremos ser arrebatados. E ele é o Espírito Santo que vai fazer nós ouvirmos o som da última trombeta. É ele que vai abrir a nossa audição espiritual, ou seja, vai fazer que a nossa alma ouça o som da trombeta. Foi esse mesmo Espírito Santo, foi ele que abriu a visão de Estevão. Antes de Estevão ser apedrejado, o Espírito Santo abriu a visão de Estevão. Ele olhou para o céu e viu e disse: eu vejo Deus sentado no trono e Jesus Cristo à sua direita em pé. Esse mesmo Espírito Santo vai fazer que os salvos, aqueles que foram comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro, vai fazer que essas pessoas, nós salvos, possamos ouvir o som da última trombeta de Deus. E não somente ouvir, mas também contemplar, enxergar os céus abertos e os anjos, milhões e milhões de anjos descerem para buscar sua igreja. A Bíblia diz: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da última trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando acontecer de Deus ordenar ao seu Filho Jesus Cristo, para que ele venha preparar os anjos, milhares e milhares, milhões e milhões incontáveis, para se prepararem para tocar a trombeta e buscar a igreja, só vai ouvir o som da trombeta aqueles que manteram as suas vestes limpas, aqueles que fugiram do adultério, do pecado, aqueles que fugiram da prostituição,
aqueles que negaram este mundo de pecado e viveram uma vida de santidade, de comunhão com o nosso Deus. Porque esses não apagaram, não entristeceram o Espírito Santo, a qual nós estamos selados por ele para o grande dia do arrebatamento. E quando tocar a trombeta, esses que estão firmes com Jesus vão ouvir, vão escutar o som da trombeta. Só que muitas pessoas ao seu redor não vão ouvir. Por que não vão ouvir? Porque muitos não deram ouvido à voz de Deus. Muitos se desviaram do caminho de Jesus. Muitos se afastaram da verdade. Esses estão com as suas almas, com os seus corações espirituais, com os seus ouvidos espirituais tapados. Estão cheios de trevas. Então esses não irão ouvir o som da última trombeta. Somente aqueles que permaneceram firmes com o Senhor, que fugiram de todo tipo de pecado, que manteram-se fiéis ao Senhor e à sua gloriosa vinda. Então, mas quando tocar o som da última trombeta, diz a Bíblia Sagrada que primeiro quem vai ressuscitar são os mortos. São aqueles que morreram há milhões e milhões e milhões de anos atrás, há milhões de décadas atrás. São pessoas que morreram há muitos anos atrás, desde o tempo de Adão e Eva, desde o tempo de Noé, desde o tempo de Faraó, aquelas pessoas que foram fiéis ao Senhor, somente aquelas pessoas que foram fiéis a Deus. Amém? Então essas pessoas que morreram agora, como agora em 2018, morreram temente a Deus, obediente a Deus, a sua matéria está lá no cemitério, não tem mais matéria, está só os ossos. Porém, quando tocar o som da última trombeta, as suas almas voltarão com muito poder e muita glória em busca do seu corpo. E eles irão voltar, sair do Senhor com muito poder e muita glória. E nós, que estamos aqui vivos nesse corpo, nessa matéria, iremos ser transformados em glória. A nossa matéria vai ser transformado em glória, cheio de glória. O que é glória? É poder. O que é poder? É a luz de Cristo. Agora você pergunta para mim: mas pastor, como é que o nosso corpo vai ser transformado assim? Por simples motivo: quando Deus diz não entristeça o Espírito Santo, é porque ele mora em você. E quando Deus diz em Tiago 4 que o Espírito Santo tem ciúme de nós, é porque nosso corpo pertence a ele. Quando toca a última trombeta, a unção que tu tens agora, o poder que está em ti agora, a unção que eu tenho agora, nem se compara o poder, a unção que vai ser no dia do arrebatamento. Quando tocar a trombeta, o Espírito Santo vai te encher de tanta unção, de tanta glória, de tanto poder, que o teu corpo, o teu rosto, toda a tua matéria vai se envolver de uma luz tão forte, tão gloriosa, um poder tão maravilhoso, que é desta forma que os anjos vão encontrar aonde está a igreja do Senhor. Como é, pastor, que o nosso corpo vai se transformar? Vou dar só um exemplo. Quando Jesus chamou os discípulos, 3, Pedro, Tiago e João, lá no Monte Tabor, a Bíblia diz que Jesus começou a ficar cheio de glória, o seu rosto, até as suas vestes
ficaram brilhosos como o sol. Ele começou a flutuar, ficou cheio de luz. Ali foi a manifestação do Espírito Santo, da glória de Deus em Jesus. Desta mesma forma, quando nós ouvimos ao som da última trombeta, o Espírito Santo vai multiplicar o seu poder em nosso corpo, que a glória dele vai se transvasar, vai sair para fora, o nosso rosto vai brilhar de tal forma, que as nossas vestes vai brilhar de tal forma, aí que os anjos, quando vir buscar, eles vão encontrar você e eu, cheio da presença de Deus. Ao soar da última trombeta, bendito vai ser aqueles que estão em comunhão com Deus, que estão em comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz, meus amados irmãos, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz assim, ó: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha a palavra transformados, ou seja, o nosso corpo vai ser transformado em glória, pois convém que aquilo que é corruptível, ou seja, aquela matéria que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. Quando o Senhor vinha buscar a igreja, esse corpo, essa matéria corrupta, vai ser transformado numa glória tão forte, é aonde os anjos vão contemplar o nosso corpo, a igreja, cheio de glória, cheio do poder, cheio da unção. E quando ele vier buscar a igreja, vai estar dois no campo, dois numa cama, um será levado e o outro deixado para trás. E eu te pergunto, você está preparado para isso? Você está preparado para ouvir o som da última trombeta? Você está preparado verdadeiramente para ouvir o som da última trombeta? O mundo aí fora está enganando muito servo de Deus. O mundo aí fora está oferecendo portas largas. E muitos crentes estão entrando por esta porta. Perguntaram de Jesus: Senhor, quem vai se salvar? Jesus disse: procurai-vos entrar pela porta estreita, porque larga, espaçosa é a porta, espaçoso o caminho, e são muitos que entram por esta porta larga. Então, meu amado, eu te pergunto mais uma vez: tu está preparado para ouvir o som da última trombeta? Tu estás preparado para encontrar com o teu mestre aí nos ares? Tu está preparado para ir morar na Nova Jerusalém? Pois ninguém vai subir de qualquer forma, não. De qualquer jeito, não. A Bíblia é bem clara: sede santo, porque eu sou santo. E diz mais: porque sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Fuja
das coisas deste mundo. Fuja do adultério, fuja da prostituição, fuja daquilo que Deus nos agrada, fuja do pecado deste mundo, fuja da aparência do mal, consagra a tua vida, ora mais pela madrugada, busca mais a Deus, te preocupa cada vez mais com a tua salvação. Não dá ouvido a essas pessoas que não querem levar a sério a sua vida com Deus, mas busca o Senhor, busca a salvação individual, busque a Deus, teme a Deus enquanto você pode. Enquanto você está com vida, busque mais o Senhor, busque cada vez mais, porque senão você pode ser pego de surpresa. Você pode ser pego de surpresa e você gemer aqui, e você vai dizer que nem aquelas virgens loucas da parábola de Mateus 25. Você vai bater, vai correr para a igreja, vai correr para os pés do Senhor Jesus e vai dizer: Senhor, abra as portas, Senhor, porque eu sou a tua igreja. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Aí você: mas Senhor, eu estava ali, Senhor, eu estava em tua casa. E ele vai dizer: tu estava, mas tu não preservou a santidade, não preservou o teu corpo, a tua matéria, o teu espírito, porque o teu espírito, o teu corpo, tudo é meu. Santifica a tua alma, santifica o teu corpo, porque tudo é do Senhor, tudo é do Senhor. Mas Senhor, me ajuda. Não tem mais ajuda, meu amado. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vai dizer o Senhor. Por que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço? Porque ele só conhece aqueles que têm a marca do Espírito Santo, aqueles que não entristeceram o Espírito Santo, aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo pode até dizer que é crente, pode até dizer que serve a Deus, pode ter até o cabelão, pode ter até o saião, pode ter o que for, mas se vive em pecado escondido, não tem o Espírito Santo. E quando o Senhor vier, ela vai ficar. Aí vai bater: Senhor, eu fiquei. Vou correr para as igrejas a qual os pastores pediram para vocês virem para a igreja buscar o Senhor, e muitos reclamavam porque o pastor pregava alto, porque esses crentes são barulhentos, vão correr, vão gritar. O que houve aqui? Cadê os irmãos daqui? Cadê minha mãe? Você que é rebelde com a sua mãe, você que diz que serve a Deus, mas responde para o seu pai, responde para a sua mãe, te arrepende quanto é tempo, senão da forma que você está, você não vai subir. Aí vai correr para as igrejas: cadê o pessoal daqui? Cadê todo mundo aqui? Como diz aquela música da Chile Cavalhais: aonde está aquele povo barulhento? Aonde está esse povo daqui? E alguém vai gritar: e foram embora para Sião. Se você não levar a tua vida espiritual a sério, tu pode ficar por lá de fora. Moisés pregou, aliás, Noé pregou arrependimento muitos anos, e o povo não se arrependeram. Depois que Noé aprontou a arca, entrou seus filhos, suas noras, sua esposa, 8 almas. Noé, sua esposa, suas 3 noras e os seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Deus disse: fecha a arca. Quando Noé fechou a arca, o povo que estava lá fora rebelde, correram e mandaram Noé abrir a porta. Deus não abriu a porta mais, e todos pereceram, foram para as profundezas do inferno. Então, meu amado, você está preparado para subir? Você quer realmente subir? Você quer realmente ser arrebatado, morar na glória com o Senhor?
Você quer realmente viver uma comunhão com Deus, manter a tua salvação? Então para de brincar com Deus. Leva a tua vida mais a sério com o Senhor. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Olha o que diz. Lucas capítulo 12, versículo 37. Olha o que diz. Bem-aventurados aqueles servos, nós que servimos a Deus, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo, que se vestirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Bem-aventurado, feliz é o homem, é a mulher, que quando o Senhor vier buscar a igreja, está firme, está em pé perante o Senhor Jesus. O Senhor vai abrir os portões celestes e vai levar ele para o céu, e vai colocar ele na mesa, na santa ceia do Senhor, e o Senhor mesmo vai te servir a santa ceia. Mas para isso, meu amado, eu preciso fugir do pecado, eu preciso fugir daquilo que Deus não sagrada, daquilo que Deus odeia. Vamos santificar nossa vida, vamos buscar mais a Deus. A Bíblia diz que aqueles que amam o mundo odeiam a Deus. Aqueles que amam as coisas deste mundo odeiam a Deus. Eu tenho que amar mais a Deus do que as coisas deste mundo. A trombeta vai tocar, a trombeta vai soar. Logo, logo, não tenho dúvida disso. E feliz é aquele que permanecerá firme com o Senhor. Tu tens certeza que tu vais ouvir o som da trombeta? Tu tens certeza que tu vai ouvir o Senhor chamar o teu nome para morar com ele no céu? Pastor, eu pequei, pastor, eu errei, pastor, estou desviado, pastor, eu estou sem força. Então o momento é agora. Se arrepende dos seus pecados aí agora. Se arrependa e procure uma igreja. Vá congregar, vai procurar um pastor para lhe orientar. Não vá na conversa dessas pessoas que dizem que não podemos mais ter igreja, que não podemos congregar. Tudo isso é baboseira, é mentira. Porque o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, deixou escrito: não sejam como muitos que não congregam, que não querem congregar. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, disse: não seja como muitas pessoas que não querem ir para a igreja, que não querem congregar, porque Deus levantou pastores para orar pelo seu rebanho. A Bíblia diz em Efésios 4:11, ele, Deus, Jesus, Efésios 4:11, ele levantou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, cada um com a sua função, para cuidar do rebanho do Senhor. O nosso Deus não é um Deus desorganizado como Satanás, não. Deus deixou os seus líderes aqui na terra e as suas casas de oração para pregar essa palavra e orientar a ovelha do Senhor. Amém? Se arrependa, busque o Senhor, busque a Deus mais e mais em nome de Jesus, porque só assim tu vais ouvir o som da última trombeta e tu vais ouvir o Senhor chamar o teu nome para morar no céu. Em nome de Jesus. Eu quero cantar esse hino, quero louvar a Deus com esse hino, para que você venha meditar nesta palavra que eu preguei, e nesse hino da harpa cristã, o hino da harpa, de número 469, ao estrugir a trombeta. Escute aí, em nome de Jesus.
Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Olha aí, ó, que música suave há de ser para mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Ó, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Você está preparado para Jesus chamar o teu nome? Para você ouvir Jesus chamar teu nome e dizer: Francisco, Luiz Carlos, todos que estão me ouvindo agora, Fábio, Daniel, Josué, Rodrigo, todos, ouçam minha voz, subam para cá, filhos meus amados. Vocês estão preparados? Jesus não quer perder ninguém. Jesus não quer perder nenhuma alma. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Corra para Jesus. Tu vai ter descanso eterno na tua alma. Mas se você não correr, tu vai ter agonia nessa terra, pois o anticristo vai reinar, e a agonia do juízo final. Se você que ouviu essa hora, essa pregação, este louvor da Harpa Cristã, e está aí sentindo arrependimento na alma, e você sem querer botou aí nesse canal para assistir, não foi sem querer, foi Jesus que botou, e você está afastado e quer voltar para Jesus, e você que quer aceitar Jesus, fecha teu olho aí, põe a mão no teu coração em nome de Jesus, repita comigo: Senhor Jesus, Senhor meu Deus, eu te peço perdão dos meus pecados, eu te aceito, Senhor Jesus, como o único Senhor e Salvador da minha alma. Escreva o meu nome no livro da vida e me dê forças para permanecer firme
em tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos, amanhã nós temos campanha em nossas igrejas. Aqui no Ministério Exército de Avivamento, eu vou estar aqui na Alvorada, na rua Criciúma, antiga Rua 9. Antiga Rua 9, no bairro da Alvorada 3, Ministério Exército de Avivamento. Na rua Criciúma, antiga Rua 9, Alvorada 3. Na campanha dos caminhos eternos, céu ou inferno. E eu, pastor Matias, com a pastora Diné, minha esposa. E também teremos o culto da família, lá no Ministério de Avivamento, na filial, no Novo Israel, na rua Monte Oreb, Novo Israel 2, com o pastor Apolinário, diácono Michael e diaconisa Vanessa. Amém? Onde você achar melhor, você vai lá visitar. Mas procure uma igreja, vai visitar, vai buscar o Senhor enquanto você pode. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite abençoada, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Fique na santa paz do Senhor Jesus. Amém.